Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, continua nos ajudando, continua dando direção, Senhor, para nossas vidas. Continua, Senhor Jesus, cuidando da tua igreja, cuidando dos teus filhos, livrando. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho amado, ao qual tu nos deste, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, para a nossa salvação, para nós termos direito de ser chamados teus filhos. Que o Senhor abençoe o dia de vocês, abençoe a vida, a família de vocês. Que o Senhor dê vitória nesse momento, nessa madrugada a todos vocês. Poderoso Deus, nesse momento eu te apresento aqueles que estão nos hospitais desenganados pelos médicos. Eu te apresento aqueles que vão fazer cirurgia. Eu te apresento aqueles que estão enfermos, Senhor. Confirma, Senhor, a tua vontade, o teu agir. Nesse momento, Deus, eu te apresento os caminhoneiros que vão trabalhar. Livra, Senhor, os caminhoneiros nas estradas. Dá o livramento. Também te apresento, Senhor, aqueles que, Senhor, trabalham correndo risco de vida. Que o Senhor possa livrar, Senhor, aqueles que levam o teu evangelho. Sustenta, Senhor, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão fracos na fé. Sustenta, Senhor, essa mãe, esse pai de família. Abre porta de trabalhos, meu Deus. Olha para o teu povo, Senhor, e muda a história do teu povo. Confirma tuas promessas nas nossas vidas. Confirma, Senhor, as tuas promessas. Oh Deus, nesse momento eu te apresento aqueles que estão, Senhor, angustiados, aflitos, que ainda não dormiram no dia de hoje, nesta madrugada, porque estão ansiosos, Senhor. Vai desfazendo as obras do mal. Vai desfazendo os laços dos passarinheiros, Senhor. Todo plano do maligno contra as vidas, Senhor, que tem orado, clamado. Ó Deus querido, Deus de poder, manifesta o teu poder, tua glória, tua graça. Derrame as bênçãos na vida de vocês. Que o sol da justiça resplandeça na vida de vocês. Amém. Poderoso Deus, nesse momento eu te apresento aqueles que estão nos hospitais. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que o Senhor te livre dos laços, das pestes, das pragas. Essas vidas que estão pedindo oração, Pai, resgata essas vidas, meu Pai. Derrama, Senhor, avivamento na tua igreja. Leva essas vidas a te buscar de todo o coração. Leva essas vidas, Senhor, a buscar a tua santa palavra. Senhor, derrama o desejo em nossos corações de buscar a tua palavra. Ó Deus, venha avivar a tua igreja. Venha renovar, Senhor, venha levantar esse que está caído. Jesus, venha resgatar essa ovelha perdida. Resgata, meu Deus, esse que está afastado do teu caminho, meu Pai amado. Ó Deus Santo, Deus de poder, mas Tu és o bom pastor que vai em busca da ovelha perdida. Senhor, nesse momento eu te apresento os casais, te apresento as famílias. Ó Senhor, dá sabedoria às mulheres, para elas edificarem os lar. Dá sabedoria às mulheres, Senhor, que elas possam buscar a sabedoria na Tua santa palavra, que elas possam buscar a sabedoria, Senhor, para ser edificadora nos seus lares, na vida dos seus filhos, na sua família. Ó Senhor da glória, eu te apresento os governantes. Joga por terra, Senhor, as obras do mal. As obras do mal, Senhor, contra o povo brasileiro, contra teus filhos, contra os santos de Israel. Senhor Jesus, nesse momento, Deus, vai movendo as tuas mãos poderosas e desfazendo as obras malignas, toda oração contra a minha vida, contra a minha família, toda oração contra essas vidas. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar, ensina-nos a pedir, porque tua palavra diz que não recebemos porque pedimos mal. O Senhor te livra dos laços do passarinheiro, dos laços para você cair. O Senhor te livra, o Senhor nos livra.
Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo, broquel. A palavra de Deus é a verdade. Quando você busca a palavra de Deus para a tua vida, medita na palavra de Deus. Quando você guarda a palavra de Deus no teu coração, ela é o teu escudo, ela é a tua proteção contra o mal. Ela é a tua proteção contra as obras malignas. Ela é a tua proteção contra os pensamentos ruins. Por isso que o Senhor disse na palavra dele, medita na minha palavra de dia e de noite. Muitas das vezes você medita na vida dos outros, medita no que vai comer, medita nas dívidas, medita na doença. Às vezes, o que meditar? Você fica pensando no problema. Medita na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus porque ela é luz para o teu caminho. Medita na palavra de Deus que ela é a solução para os teus olhos, para o teu problema. Medita na palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós meditamos o quê? Se estivermos passando por tempestade, Jesus está conosco. Então, se você está passando por tempestade, lembra, medita na palavra de Deus que Jesus está no barco com você. Se você está na cova dos leões, medita na palavra de Deus que o Senhor está na cova dos leões com você. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu quero dizer para você, medite na palavra de Deus, que o Senhor é contigo, o Senhor passa com você no vale da sombra da morte, o Senhor passa com você na fornalha. Tem muita gente passando pela fornalha, tem muita gente passando pela... Muitas das vezes, gente, tudo que vivemos e passamos é as consequências das nossas escolhas. É a nossa direção que queremos viver. Mas quando você vive na direção de Deus, você vive tranquila, você vive em paz, você vive ali com a certeza que o Senhor está cuidando de tudo. E o Senhor, nesse momento, Ele está olhando para a tua vida. Ele olha para você, Ele olha o teu clamor quando você está triste, angustiado, aflito. Não esqueça que o Senhor está contigo, porque você entregou tua vida para Jesus, você entregou tua vida para Deus, você entregou a tua vida para aquele que te livra, que te guarda, que muda a tua história. O Senhor, Ele mudou a história de Daniel quando estava na cova. O Senhor mudou a história de José quando estava no cárcere. O Senhor mudou a história de Davi quando estava em frente ao gigante. E eu quero dizer para você que o Senhor está contigo para mudar a tua história. Talvez você está vivendo uma história de derrota, de angústia, de aflição, mas eu quero dizer para você, se você entregou tua vida para Jesus, confie nele. Confie, porque nessa derrota o nome dele vai ser glorificado. Nessa luta que você está vivendo, o nome do Senhor está sendo glorificado. Entrega a tua vida verdadeiramente para Jesus e deixa ele ser Senhor da tua vida. Para de viver sobre a tua direção, sobre os teus entendimentos. Seja firme para cumprir as promessas de Deus, seja firme para cumprir a palavra de Deus. Seja firme para obedecer esse Deus, porque a tua obediência a Deus te dá vitória. Quando nós obedecemos a Deus, nós não precisamos ir atrás das bênçãos. As bênçãos vêm atrás de nós, as bênçãos te alcançam. Então, se nós estamos vivendo num momento a qual as bênçãos não têm chegado na nossa vida, precisamos fazer um conserto. Precisamos fazer um conserto. Às vezes você ora, mas ainda não consertou tua vida. Nesse momento eu te apresento, Senhor, aqueles que estão nos cárceres. Senhor, resgata aquelas mentes. Resgata aquelas mentes, Senhor, que elas possam ter um encontro contigo. Resgata, porque tem mãe orando, Senhor, pelos seus filhos que estão no cárcere, que se envolveram, Senhor, no caminho errado, que se envolveram nas drogas, nos tráficos, nos assaltos, mas o Senhor pode resgatar essas vidas. Tu pode todas as coisas, Senhor.
Tu pode, Pai. Olha para o choro dessa mãe, Pai. Olha para o choro dessa esposa. Olha, Senhor, para o coração aquebrantado dessa pessoa que está se confessando, reconhecendo que errou, que falhou, reconhecendo, meu Deus e meu Pai amado, que tomou uma direção errada, mas hoje se arrepende e quer viver o teu melhor e quer viver no teu caminho da verdade, da vida. Oh, Senhor da glória, nesse momento manifesta o teu poder, vai desfazendo as enfermidades. Passa o teu sangue, Jesus, nos lares, passa o teu sangue, Jesus amado. Vivemos guerras espirituais, mas nessa guerra espiritual o Senhor está fazendo você vencer. Essa guerra espiritual o Senhor está mostrando que Ele é contigo. Então a luta vem para a minha vida, para a tua vida, para todos nós que buscamos a Deus, que estamos no caminho do Senhor, mas nós temos que entender que o Senhor está contigo. Ele fecha a boca do leão, gente. O Senhor, você tem que usar a fé. Não adianta você orar sem fé, não adianta você ir para a igreja sem fé, não adianta você ler a palavra e não ter fé nas escrituras sagradas, não ter fé na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Faça como Moisés. Tenha fé e levante a tua mão e decrete que esse mar está se abrindo na tua frente. Ou faça como Daniel, tenha fé. Entre na cova dos leões e saia vivo dessa cova. Porque Deus é contigo. Porque Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Deus, Ele não está te julgando, te condenando. Deus, Ele está fazendo você ter fé. Deus, Ele está fazendo você ficar forte, porque a igreja dele é forte. A igreja de Cristo é forte, a igreja de Cristo é poder na terra. Nós não temos que buscar a Deus porque nós queremos algo. Nós temos que buscar a Deus porque queremos Ele. Nós queremos ter relacionamento com Ele, viver com Ele. Nós queremos viver o melhor de Deus na nossa vida. E muitas das vezes você só busca Deus porque quer a saúde, porque quer um casamento, porque quer uma empresa, porque quer um trabalho, porque quer tanta da coisa, mas não quer Deus. Enquanto você não quiser Deus na tua vida, você tem esse entendimento aí. Sempre te falta algo. Sabe por que sempre te falta algo? Porque verdadeiramente você ainda não quis Deus na tua vida. Quando nós queremos Deus verdadeiramente, tudo que precisamos Ele vai nos dar. Tudo que precisamos, Ele está ali trabalhando a teu favor. Deus, Ele trabalha a teu favor. Deus não trabalha contra você. Tem que viver orando e confiando. Não adianta só orar. Você tem que confiar e crer, gente. E resgata os perdidos, Pai, resgata os aflitos, aumenta a fé desse que está sem fé. Gente, a nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando eu vejo as pessoas sem fé, eu vejo que elas não estão dando crédito à palavra de Deus. Se você dá crédito à palavra de Deus, a tua fé aumenta, gente. Você acha que eu não tenho problema na minha vida? Você acha que eu não tenho luta na minha vida? Eu tenho, gente, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu já passei por dificuldade na minha vida, eu não me desesperei, não. Depois que Deus firmou a minha fé, Deus, Ele pode estar firmando a tua fé. Sabe para quê? Quando virem as batalhas maiores, você vai estar cheio de fé. Então não adianta, gente, você não ter fé, você tem que ter fé. O que é fé? É confiar nesse Deus. Aqui para a palavra, gente. Vamos para a palavra aqui. Senhor poderoso Deus, soberano Pai, vem aumentar a fé desse povo, Jesus. Dá entendimento da tua palavra, Senhor, que todo espírito de perturbação, de opressão, todo espírito contra, Senhor, meu Deus, essas vidas, minha vida, saia em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, porque o Senhor vai trabalhar nas nossas mentes, nos dando vitória, aumentando a nossa fé e nos abençoando. Nessa madrugada, como Ele tem feito todas as madrugadas. Lucas 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. E disse certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Foi muito conhecida essa passagem, né? E disse certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse
ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Até aqui. Depois a gente continua. 2 filhos, né? Essa história é muito conhecida. Essa história eu acho que até criança conhece, sabe até de cor. Então, 2 filhos ajudavam esse pai, trabalhavam com esse pai. Esses 2 filhos viviam com esse pai, aprenderam com esse pai, cresceram ali na prosperidade, né? Aquele povo de antigamente, eles trabalhavam e sua família ajudava. Eles ajudavam ali no patrimônio da família, né? E o que aconteceu? Um dos filhos pediu para ir conhecer o mundo. Um dos filhos quis ir tirar umas férias. Um dos filhos quis ir curtir a vida, né? Então, o que aconteceu? O pai repartiu a herança. O pai deu aquilo que era de direito do filho, né? E o que aconteceu? Esse filho foi curtir a vida. E ele curtindo a vida dele, o que aconteceu? Veio uma fome, veio uma dificuldade. Quando veio essa dificuldade, esse filho perdeu todo o dinheiro. E agora é interessante que no início da mensagem, o que o Senhor veio falar para você e para mim? Que às vezes você toma uma decisão, às vezes você pega a tua vida financeira, em vez de você construir na tua vida, você destrói a tua vida financeira. E a gente vê que tem pessoas que estão passando por problemas e dificuldades financeiramente. Mas o que foi que você fez? Você guardou ou você gastou demais? Você usou o dinheiro com coisas que não devia? Gente, se nós estamos vivendo num tempo a qual nós devemos gastar o dinheiro praticamente somente com o que é pão e com aquilo que é necessário. Porque se você esbanjar na tua vida, se você gastar com aquilo que não é necessário na tua vida, você pode fazer falta para a tua vida. Aqui não tem ninguém que está em prostituição, né? Aqueles que vivem em prostituição gastam com álcool, gastam com drogas, gastam com mulheres, gastam com as orgias, né? Mas aqui estamos numa live cristã e eu creio que você não tem essa prática. Eu creio que você já foi liberto desse entendimento, né? Que você tem que trabalhar e curtir essa curtição que acaba fazendo o quê? Fazendo você viver mal financeiramente. Então, gente, nós temos que saber administrar. Tem dizimista que não consegue prosperar. Por quê? Porque não sabe administrar seu dinheiro. Então, eu tenho que saber administrar o meu dinheiro. Se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 5.000, gente. Eu não posso fazer planos com dinheiro que eu não tenho, gente. Porque tem gente que é assim. Tem gente que vai e faz um empréstimo para abrir uma empresa. Primeiro, você tem que saber se essa empresa vai dar lucro. Segundo, você tem que saber se esse trabalho ele vai ter lucro ali no lugar onde você está. Então, estamos falando de dinheiro. Deus quis hoje falar de dinheiro, né? De vida financeira. A palavra do filho pródigo, se nós estudarmos, ela fala de prostituição, ela fala de prazeres, ela fala do mundo, das coisas que o mundo oferece, que esse filho quis conhecer, né? Esse filho vivia certinho, obedecendo o pai, na proteção do pai, comendo do bom e do melhor. Esse filho estava vivendo bem, ele não tinha nada que ir para o mundo, conhecer as coisas do mundo. Mas o que? Sempre você quer conhecer o desconhecido. A curiosidade desperta isso. Pessoas que vêm na tua vida para te influenciar. A palavra aqui não fala que esse filho pródigo, o que fez ele a querer conhecer o mundo? Quem sabe foi um convite de uma mulher.
Quem sabe foi um convite de um amigo. Quem sabe o que fez ele a ter esse desejo de ir para o mundo conhecer as coisas do mundo. Então, o que o Senhor quer que a gente entenda? A situação que você vive, alguém veio até você para te levar a viver essa situação. Mas você só está nessa situação porque você disse sim, porque você aceitou viver isso, porque você quis viver isso. Porque não adianta, gente, você botar a culpa em ninguém. A responsabilidade dos teus atos é tua. É tua, é minha. A responsabilidade de nossas ações é nossa. É nossa, não adianta tu culpar tua mulher, tu culpar teu marido, teus amigos, não adianta você culpar tua mãe, teu pai, não adianta você culpar ninguém. Por quê? Porque é você que diz sim ou é você que diz não. Você não é criança a qual pegam na tua mão e te levam para onde quer que eu leve aquela criança. Você não é uma criança que te pegam no colo porque você não sabe andar e te levam para onde quiserem. Não, você anda. Você tem entendimento do que é certo e do que é errado. Então, se você hoje está vivendo uma situação a qual te faz chorar, a qual te levou em depressão, a qual faz você se sentir essa pessoa sozinha, abandonada, humilhada, derrotada, que nada dá certo. Gente, nós temos Deus no nosso coração. Se nós temos Deus na nossa vida, como que as coisas, nada dá certo para mim? Se nada dá certo é porque você não tem Deus na tua vida. Porque se você tem Deus na tua vida, você vai passar por luta, por problemas, por dificuldades, por deserto, por tempestade, mas Deus vai passar contigo. Então tudo está no nosso entendimento, gente. Tudo está no nosso entendimento. Porque se você não colocar no teu entendimento que as coisas não vai dar certo, ela vai continuar não dando certo. Mas se você colocar no teu entendimento, Senhor, eu estou passando por essa luta, mas o Senhor está comigo e eu vou vencer. Eu estou passando por essa prova, eu vou ser aprovada. Eu estou passando, Senhor, por esse vale da sombra da morte, mas o Senhor passa comigo em todas as situações. Este jovem, por que ele quis conhecer o mundo? O que fez? O que chamou a atenção dele, né? Que convite ele teve? Foi os amigos? Foi alguém do mundo que chegou perto dele? Lembra de Eva? A serpente chegou perto de Eva para fazer Eva pecar, para fazer Eva ali, né? Conhecer o mal, na verdade. Chegou ali perto de Eva para fazer o quê? Eva desobedecer a Deus. E depois Eva, de ter desobedecido a Deus, foi lá, chegou perto de Adão. E o que fez o quê? Adão desobedecer a Deus. Em vez de Adão resistir, ele teve a mesma prática. Também desobedeceu a Deus. Não foi isso que aconteceu? Então, gente, sempre chega alguém perto da gente para a gente ir para o mau caminho. Sempre vai ter alguém perto de você para te mostrar algo que não agrada a Deus. Mas você, com a sua curiosidade, quer lá experimentar. Seja curioso para conhecer a verdade. Use a tua curiosidade para conhecer Deus. Use a tua curiosidade para aprender a palavra de Deus. Use a tua curiosidade para as coisas boas e não para as coisas ruins. Não para aquilo que o mundo oferece. E toda vez que você vai andar no mundo, querer passear no mundo, querer tirar férias no mundo, né? Eu já ouvi de crente dizer assim, vou tirar umas férias lá no mundo. Cuidado, que nessas férias no mundo você pode acabar. Você pode acabar com a tua vida. O mundo pode fazer você perder tudo aquilo que você conquistou obedecendo a Deus. Porque não é Deus que tira, não, gente. É o mundo, a tua desobediência. É você que joga fora aquilo que Deus te deu. É você que não dá valor àquilo que Deus te deu. Então, estamos entendendo? Vamos entender o que você está vivendo, o que nós estamos vivendo. Então, esse filho pródigo foi lá, conheceu os prazeres do mundo, gastou o seu dinheiro no mundo. Gente, no mundo,
nós só perdemos. Porque quando nós estamos no mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus e não amigos de Deus. Então você tem que ser amigo de Deus. Você não tem que ser inimigo de Deus. Se você deixa a casa do Pai, se você deixa as vontades do teu Pai, se você desobedece a Deus, você vai ter consequência dessa desobediência. Você vai ter uma colheita. Você vai ter que ter essa colheita. E o filho pródigo, por ele desobedecer o pai dele, ele teve a colheita dele. Ele só teve perdas. Entende? Sem Deus só é perdas. Você não pode estar com Deus e viver numa vida de perdas. Com Deus, nós iremos passar pelas lutas, mas nós venceremos. Com Deus, nós entraremos nas covas, mas o Senhor irá tirar da cova. Com Deus, nós iremos passar por tempestade, mas essa tempestade não vai te destruir. Mas sem Deus, você só terá perdas. Então, o que o Senhor quer que você entenda nessa manhã? Você está com Deus. Você entregou tua vida para Jesus. Você está aqui pedindo a oração a esse Deus. Você está pedindo uma resposta desse Deus. Então, coloca na tua mente e no teu coração que com Ele você não vai viver perdas. Você vai viver com Ele ganhos. Você vai ter com Ele vitória. Você vai ter com Ele mudança de vida. Tudo que tem que sair da tua vida vai sair da tua vida. Mas é isso que está saindo da tua vida, é ganhos para você. É ganhos, é experiência. Você vai saber administrar a tua vida, você vai saber administrar tuas finanças, gente. Lembra quando o faraó teve o sonho que haveria uma grande fome? O José, cheio do espírito de excelência, o que foi que aconteceu? José armazenou mantimento para o tempo de fome. Então esse Deus, ele te dá sabedoria para te viver até no tempo de fome e com fartura, gente. Ontem eu recebi uma benção, minha família recebeu uma benção, minha irmã, meu irmão, e eu estava falando para Deus, eu digo, Senhor, quando tu queres abençoar, tu usa até os nossos inimigos. Até os nossos inimigos. Então, eu estava precisando de uma assinatura, de uma autoridade, que eu não vou citar o nome, e essa autoridade é contra os cristãos. Mas sabe o que aconteceu? O nosso Deus fez assinar, está assinado. Um direito, e a minha família tem direito do que foi ali concedido. É inimigo dos cristãos, hein? É inimigo dos cristãos, eu estou falando, mas Deus fez o inimigo assinar, e eu estava, agradecendo a Deus, e eu disse, meu Deus, como é que o Senhor cumpre a tua palavra? Até os nossos inimigos, Ele nos honra. Até os nossos inimigos, o Senhor usa para nos abençoar, gente. E eu fiquei, agradecendo a Deus, maravilhada com Deus. Então, gente, você tem que entender que você está com Deus. Você entregou tua vida para Deus. Você tem buscado a Deus, então obedeça a esse Deus. Porque se você desobedecer a esse Deus, gente, você vai ter colheita da tua desobediência. Deus, Ele não quer que você viva mal. Deus não quer que você viva doente. Deus não quer que você viva em depressão, em tristeza, como fraco, como derrotados. Passamos por desânimos, mas o que foi que ele disse? Tem de bom ânimo. Quando ele disse tem de bom ânimo, é porque ele está dizendo tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Eu te tiro do deserto, eu te tiro da cova, eu abro o mar para te passar, eu acalmo o vento, eu acalmo a tempestade, eu fecho a boca do leão. Tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Gente, sempre iremos viver por momentos a qual o desânimo vai vir, mas eu tenho que ter entendimento que ele disse tem de bom ânimo. Quando ele disse tem de bom ânimo, ele está dizendo eu sou contigo, minha filha, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te abençoo, eu abro as portas, eu sou Deus na tua vida. Tem de bom ânimo, porque eu não te abandonarei. Tem de bom ânimo, porque eu não vou desistir de ti. Tem de bom ânimo, porque eu te carrego nos braços.
Tem de bom ânimo, porque tu estás comigo e eu estou contigo e te darei a vitória. Porque a gente vê uma igreja sem ânimo, que não consegue ter bom ânimo. Tem uma igreja que a gente está vivendo desanimada. A palavra de Deus, ela é bem clara, ela não quer que a gente viva desanimado. Passamos por luta, mas nessa luta o Senhor está dizendo: tem de bom ânimo, eu estou contigo. Eu vou te dar a vitória, eu vou mudar a história, eu vou mudar a lei, se for preciso, for por ti. Eu fecho a cova, eu sou o teu Deus, tem de bom ânimo, porque o que eu tenho para ti é maior, é melhor. Sabe qual é o nosso problema? É que você está querendo aí o teu sonho ser realizado. Mas quando você entender que os sonhos de Deus são maiores do que o seu, são melhores do que o seu, você não vai viver desanimado. Deus, os meus sonhos são esses, mas os teus são maiores. Deus, os meus projetos são esses, mas os teus são maiores. Deus, Senhor Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Me dá ânimo, Senhor. Deus, Ele não vai deixar você morrer na fé. Quem disse que Deus vai deixar você morrer na fé? Ele não vai deixar. A prova está aí, mas essa prova é para aumentar a tua fé, é para te fortalecer. Você estava orando pouco. Aí o Senhor, minha filha, eu quero que tu ore mais. Aí vem um vento. Aí o que você faz? Você fica desanimado com o vento? Não. Você dobra a oração. Você fica no jejum, você dobra o jejum, você dobra o louvor, você dobra buscar a palavra de Deus. O que você tem que fazer no momento difícil? Buscar Deus, buscar o poder de Deus, buscar esse Deus, a presença de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui continuar com esse Deus maravilhoso, né? E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longuinha e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então não fique desperdiçando dinheiro, gente. Nós estamos nesse tempo a qual não devemos desperdiçar nada, nada, principalmente o teu dinheiro. Não faça não faça isso que o filho pródigo fez. Não faça. Louvado seja o nome do Senhor. Está falando aqui conosco, hein? O Senhor está falando aqui conosco. Ora para aquilo que tu vai comprar. Ora para aquilo que tu tem que gastar. Senhor, me dá a direção. Não deixa eu gastar de mim mesmo. Quando eu vou gastar, gente, eu oro: Senhor, não deixa eu fazer a minha vontade. Que eu gaste na tua direção, Senhor. Nós estamos vivendo num tempo em qual nós temos que saber administrar a nossa finança. Principalmente a gente que não é rico, né? Que não é rico, mas você já viu que às vezes você ganha tão pouco e você vive muito melhor do que aqueles que têm muito dinheiro? Você já viu aqueles que têm dinheiro todo dia, toda semana, e são as pessoas que menos têm dinheiro, que sempre está faltando, que sempre está cheio de dívidas, que sempre tem algo para pagar, algo para resolver? Por quê? Porque não sabe administrar seu dinheiro. Não sabe administrar seu dinheiro. E eu já vi gente com pouco dinheiro que nunca falta, que nunca falta. Que nunca falta o alimento, que nunca falta o dinheiro para pagar suas contas, vivendo de aluguel, hein? Não é nem na casa própria. Tem gente vivendo em casa própria que, pelo amor de Deus, parece que... Porque o ser humano, quando ele vive de aluguel, a primeira coisa que ele faz: esse dinheiro dava para mim viver melhor. E tem gente que não vive de aluguel, tá cheio de dívidas. E às vezes está vivendo mais preocupado do que você, do que está no aluguel. Você tem que entender, gente. Você tem que entender, você tem que saber administrar a tua vida em todas as áreas. E havendo gastado ele tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então não gaste todo o teu dinheiro, gente. Não é porque você está ganhando muito que você vai sair gastando por aí. Né? Gastando sem necessidade, gastando com o que você nem precisa. Tem homem que faz os gostos da mulher.
Mulher vive pedindo dinheiro, né? Bom é quando tem uma esposa sábia, que faz esse homem prosperar. Agora, quando tem uma louca que acaba com o dinheiro do homem. Sabia que tem mulheres loucas que o homem não consegue prosperar do lado dessa mulher? Sempre falta alguma coisa. Sabia que às vezes Deus permite a doença dentro da tua casa? Sabe para quê? Para te não gastar dinheiro com quem não deve. Aí você já estava pensando em gastar dinheiro lá com teus prazeres. Aí Deus permite ter a doença. Para quê? Porque você não vai mais gastar dinheiro com coisa errada. Aí você já começa a se preocupar ali e gastar com a saúde. E no momento que você gasta com a saúde, você começa a orar, buscar Deus, buscar a palavra de Deus, aí pronto. Aquele sentimento de gastar dinheiro lá fora, aquele dinheiro que não era para gastar onde não devia. Aí Deus, espera aí, que tu não vai gastar dinheiro com coisas que não deve. Eu vou permitir esse vento, que de repente tu vai gastar dinheiro ali, ó, com o entendimento que tu vai me buscar nessa situação. Então Deus, ele permite as situações difíceis na nossa vida. Porque nessa situação difícil, você está tendo entendimento. Nessa situação difícil, você está aprendendo a usar as tuas finanças. Nessa situação difícil, você está aprendendo a dar valor ao teu dinheiro, a dar valor ali ao teu ganho, a dar valor ali naquilo que o Senhor quer que você entenda. Porque no momento de dificuldade que você aprende a gastar, a usar o teu dinheiro. É no momento de dificuldade que o teu dinheiro mais multiplica. E é no momento de fartura que você mais estraga teu dinheiro. E desejava, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? E tornando em si, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se veio para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Interessante, gente, que o filho pródigo, ele reconheceu que ele não era digno de perdão. O filho pródigo, esse rapaz, ele chegou a um entendimento que ele não era digno do perdão do seu pai. E é nesse momento que quando nós reconhecemos nossos erros, Senhor, eu não sou digno do teu perdão. Eu reconheço meu erro, eu reconheço que eu errei contigo, eu reconheço que eu errei com meu pai, eu reconheço que eu errei com alguém. Talvez você não está entendendo, mas quem sabe você está passando por uma situação na tua vida que você ainda não reconheceu o teu erro. Porque o filho pródigo, quando ele reconheceu que ele estava errado, ele foi procurar o pai. Ele não foi procurar o pai por causa que ele estava querendo dinheiro, porque ele estava querendo uma casa, porque ele estava querendo algo do pai. Mas ele foi procurar o pai porque ele reconheceu que ele estava errado. Quem sabe você entrou aqui na live querendo cura, querendo uma casa, querendo um trabalho, querendo um casamento, mas não entrou aqui reconhecendo o teu erro. Então, para mim prosperar, eu preciso reconhecer o meu erro. Para você prosperar a tua vida, você precisa reconhecer o teu erro. Então, não é só chegar numa live de oração e pedir, mas chegar primeiro e reconhecendo que você errou em algo da tua vida. Porque o erro, ele gera consequência para nós. O erro gera perda para nós. O erro, atitudes erradas na nossa vida, gera sofrimento, depressão, gera preocupação, gera aflição. Erros, decisões erradas na nossa vida, gera perdas.
E você está aqui pedindo para Deus te restituir, para Deus te dar de volta, para Deus abrir porta, para Deus te dar saúde, para Deus te dar o casamento, para Deus trazer o teu marido de volta, a tua esposa de volta. Mas você já analisou a tua vida? Você já reconheceu o que você errou na tua vida? Porque o filho pródigo, para ter tudo de volta novamente para a vida dele, o perdão de Deus, o perdão do Pai, e novamente viver a vida abençoada, como ele vivia antes de errar, ele reconheceu o erro dele. Então, o segredo da tua oração é reconhecer o teu erro. O segredo da tua oração é você reconhecer onde você errou, onde você falhou. E muitas das vezes você está aqui pedindo, mas ainda não reconheceu o teu erro. Muitas das vezes você está pedindo as coisas de Deus e está se achando certo. Está se achando certa. Aí o Senhor está dizendo, meu filho, o que você está vivendo é para você reconhecer que você errou comigo, que você errou com teu pai, que você errou com alguém. O que você está vivendo é para você ter o entendimento que você teve uma prática errada na tua vida. E eu, quando eu reconheço que eu errei, o que acontece? O Senhor me perdoa. O Senhor te perdoa. E quando Ele nos perdoa, nós prosperamos. Nós prosperamos. Então a gente tem que entender, gente. Ah, Senhor, eu gastei demais. Ah, Senhor, eu confiei em mim. Ah, Senhor, eu não vigiei. Ah, Senhor, eu fiz aquilo que eu não devia. Gente, muitas das vezes Deus te abençoa e em vez de você se aproximar de Deus, você se afasta de Deus. Por quê? Porque você só veio para perto de Deus para receber tuas bênçãos. Mas quando você consegue tuas bênçãos, você sai afasta. Aí novamente você volta para Deus porque você quer algo dele. Você não quer ele. Você não volta reconhecendo que fora da presença dele você só tem perdas. Mas com ele você terá aflições, você terá desânimo, mas ele estará novamente te dando ânimo. Com ele você pode até cair, mas ele te levanta. Com ele você entra na cova, mas ele te tira da cova. Com ele você passa por deserto, mas ele provê nesse deserto. Eu estava orando, falando para Deus, aquele povo que estava com Moisés no deserto, não faltou nada para eles. Nem as suas roupas faltou. As suas roupas não se gastavam. Suas sandálias não se gastavam. Como é que pode, né? Olha só, gente. Aquele povo estava no deserto. Mas não estava faltando nada. Mas aquele povo no deserto estava infeliz. Aquele povo no deserto estava murmurando. Aquele povo no deserto estava sempre querendo algo. Interessante que Deus estava com aquele povo, mas aquele povo não estava com Deus. Deus estava provendo para aquele povo, mas aquele povo não estava agradecendo a Deus. E muitas das vezes você não agradece a Deus. Muitas das vezes você diz que está na casa de Deus. Muitas das vezes você fala desse Deus, busca esse Deus, diz que esse Deus é contigo, mas na hora da prova, na hora da luta, você se desanima. Na hora da prova, na hora da luta, na hora da tempestade, na hora da cova, na hora da fornalha, na hora do deserto, você fica com o entendimento como se Deus não estivesse contigo. É aí que está o segredo, gente. Vem a tempestade, vem a luta, vem a prova. Deus, mas o Senhor está comigo nessa prova. E coloca nesse teu coração, quando Deus está com você, você vai vencer a prova. Você vai vencer essa luta. Você vai derrubar esse gigante. Esse Deus na tua vida vai acalmar a tempestade. Filha, é só um vento. Mas eu estou contigo e eu acalmo esse vento. Eu só quero que tu entendas. Eu só quero que tu entendas que eu estou contigo. E eu estando contigo, tu vai viver de vitórias. Lutas, mas vitórias. Vamos passar pelo momento que ficaremos desanimados, mas ele vai vir com ânimo.
Somos a igreja de Cristo. E como que você, sendo a igreja de Cristo, só conta derrota na tua vida? Como que você, sendo a igreja de Cristo, só sabe dizer que está fraco, 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 fraco? Como que você, sendo a igreja de Cristo, não reconhece o poder de Deus na tua vida? Você não reconhece o poder, a soberania de Deus, o controle de Deus? Ele está no controle da situação, gente. E muitas das vezes você se desespera como se Deus não tivesse no controle de tudo. Então isso é falta de fé, gente. É falta de fé. Vocês falam. Às vezes você fala que tem fé, mas no momento da tempestade, no momento da dificuldade, você mostra para Deus que você não tem fé. É nesse momento difícil é que nós mostramos a nossa fé. É nesse momento difícil que nós mostramos para o nosso adversário que Deus é conosco. Deus é conosco, aleluia, Deus. É nesse momento de enfermidade que o nome do Senhor vai ser glorificado. É nesse momento de deserto que vai vir providência para você. É nesse momento de deserto, é nesse momento difícil que não vai faltar o pão, que não vai faltar as vestes, que não vai faltar a presença de Deus, que é o mais importante na nossa vida. Porque se nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós iremos vencer. Nós iremos, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor, alcançar coisas grandes. Mas o problema é que vocês querem as coisas grandes de Deus, mas não querem passar pelo deserto. Muitas das vezes você quer somente as bênçãos, mas você não quer a prova. Muitas das vezes você quer somente o bem de Deus, mas você não quer o mal, né? Ai, irmã, Deus faz mal para mim? Não, Deus não faz mal para nós. Mas o mundo, ele faz mal para nós. Os nossos inimigos espirituais, ele quer que você entenda que Deus não é contigo. E você tem que entender, aleluia, Deus, que Deus é contigo no deserto, na tempestade, na cova, na fornalha, oh Jesus amado, em frente ao mar. Porque nós somos a igreja forte do Senhor. Você não é uma igreja fraca, porque o teu Deus, ele é forte. O teu Deus, ele é forte. Deus não vai deixar você perecer. O teu Deus não vai deixar você abandonado. O teu Deus não vai deixar você se afogar. Ele disse que você passaria pelas águas, mas não iria morrer afogado. Ele disse que nós entraríamos na fornalha, mas ele estaria conosco, que nós sairíamos vivos dessa fornalha. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu tenho que ter entendimento que a luta do dia a dia, Deus está comigo. Que a prova do dia a dia, gente, é tão difícil para vocês viverem de fé. É tão difícil para vocês terem o entendimento que o Senhor é contigo. É tão difícil você viver esse entendimento que o Senhor está no controle de tudo, gente. Quando nós nos desesperamos, é porque nós não temos um entendimento que Deus está no controle. Então nós somos essa igreja que não podemos perder esse controle, esse desequilíbrio. Nós não podemos viver desequilibrado, nós não podemos viver desesperado. E se a morte chegar, ainda assim nós seremos vitoriosos. Se perdermos alguma coisa, ainda assim nós seremos vitoriosos. Por quê? Porque nós não perdemos a presença de Deus. Você não perdeu a tua salvação. Você não perdeu. Aleluia, Deus, louvado seja o nome de Deus na tua vida. Ele está contigo. Mas se você não tiver o entendimento que Deus está com você, você vai se sentir em depressão. Faça como esse filho pródigo. Reconheça. Senhor, eu errei, eu não sou digna, mas eu volto. Eu volto para a casa do Pai. Esse que está o segredo, gente. O pecado, ele não pode fazer você, aleluia, Deus, você não voltar para a casa do Pai. O pecado, ele existe, mas eu tenho que reconhecer que eu errei, que eu pequei e voltar para a casa do Pai. Porque na casa do Pai você é protegido, na casa do Pai você é cuidado, na casa do Pai não te falta alimento, na casa do nosso Pai
nós temos até o jornaleiro come do bom e do melhor. Ei, gente, o que Deus tem para você é bom e é melhor. O que Deus tem para você é maior do que você pede para Ele. Deus tem para você, os teus olhos ainda não contemplou, gente. O inimigo das tuas almas, ele só quer tirar a tua visão. O inimigo das nossas almas, ele só quer que a gente desacredite. O inimigo das nossas almas, ele só quer que a gente desiste. O inimigo das nossas almas, ele só quer que a gente perca a fé. O inimigo das nossas almas, ele só quer que a gente viva no pecado. O inimigo das nossas almas, ele quer que a gente perca a nossa salvação. Mas erramos, falhamos, mas nos arrependemos. Erramos e falhamos, mas aprendemos. Os erros, gente, ele vem para nos ensinar. Porque quando você erra, você vai fazer outra prova. E na outra prova você vai estudar mais. E na outra prova você já sabe que você errou e vai fazer a prova certa agora. Então você tem que entender que os teus erros, ele está te ensinando a fazer a prova agora certo. Aquilo que você errou, você não vai errar mais. Por quê? Porque Deus sempre vai te dar uma oportunidade. Até a vinda de Jesus nós temos a oportunidade. A oportunidade de arrependermos, de reconhecermos os nossos erros e de praticarmos o certo. E de fazer a prova certa. E de sermos aprovados. E de sermos aprovados por Deus. Porque tem gente que diz assim: ai, a minha vida não muda. Sabe por que a tua vida não muda? Porque você ainda não passou na prova. Quando você entender que aquela situação é porque você está passando por uma prova, e você entender que naquela prova Deus está contigo, e se você entender que esta prova você vai passar. Por quê? Porque você, depois de tanto errar, gente, depois de tanto errar, você aprende a fazer a prova certa. A única coisa que você tem que entender é que você não tem que viver de erros e erros e erros. O que nós temos que entender? Que erramos para aprender a fazer o certo. Hoje você tem entendimento, o filho pródigo teve entendimento que o erro de ir embora de casa, o erro de gastar o dinheiro dele, ele aprendeu. Ele aprendeu que tudo aquilo que ele fez foi errado para a vida dele, e o que foi que ele fez? Ele se consertou e voltou para a casa do pai. Então, o erro, eu tenho que consertar a minha vida. Eu tenho que consertar a minha vida e voltar para a casa do pai, e voltar para a presença de Deus, e voltar para o caminho da verdade, da vida, para o caminho certo. Então, entenda que os teus erros te levam a acertar. Se assim você reconhecer que está no caminho errado e precisa voltar para o caminho certo, para o caminho da verdade e da vida, para os cuidados de Deus, para a proteção de Deus. Foi isso que o filho pródigo fez. Ele reconheceu que ele errou. Ele reconheceu que ele não era digno do perdão do Senhor. Porque quando a gente erra, o nosso entendimento é esse. Não é isso? Eu não mereço perdão. Você falhou com teu pai? Eu não mereço que meu pai perdoa. Você falhou com a tua esposa? Eu não mereço que a minha esposa perdoa. Você falhou com teu esposo? Eu não mereço que o meu esposo me perdoe. Não é isso? O primeiro sentimento que vem é que nós não merecemos o perdão. Mas é quando nós reconhecemos que não merecemos o perdão, é que Deus nos perdoa. É que Deus nos perdoa. Por quê? Porque Ele nos ama. E quem ama, perdoa.